Existem segredos escondidos nas escrituras sagradas. Todos aqueles que as descobrem, eles prosperam em todas as áreas de sua vida. E é sobre isso que eu quero tratar. Sobre o código secreto da riqueza que a Bíblia não te contou. Muitas pessoas leem o Salmo 23, mas passa desapercebido. Muitas pessoas deixam o Salmo aberto, mas simplesmente não vê. Parece que estão com uma venda nos seus olhos. E hoje eu quero te trazer a revelação do que esse Salmo traz para as nossas vidas. Primeiro, Deus não revela tesouro a quem não busca. Você tem que entender que Deus é um Deus de mistério. Deus é um Deus de enigmas. A Bíblia fala que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. A grande questão é que existem muitas pessoas que desejam. Existem muitas pessoas que até começam a buscar. Existem pessoas que começam a pedir, mas eles não são constantes em pedir e não são constantes em buscar. O que Deus está observando acerca da minha e da sua vida, acerca das nossas vidas, é a intensidade na qual nós queremos algo da parte dele. É a sua intensidade, é a sua vontade, é o tamanho do seu desejo que você manifesta a ele, que vai fazer com que ele retorne com respostas de bênção significativa para a sua vida. Então, Deus ele nos revela. Ele dá revelação do seu tesouro, mas ele dá revelação para aqueles que buscam. O apóstolo Paulo diz: buscai enquanto é tempo, procurai enquanto se possa achar. Nós passamos muito tempo das nossas vidas simplesmente buscando coisas lá fora, olhando o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, entre outros aplicativos, mas passamos pouco tempo com aquilo que de fato é relevante para as nossas vidas, que é a presença do Senhor. Sabe? Então, a palavra de Deus ela é enfática em relação a isso. A Bíblia fala que a sabedoria é a chave que abre os cofres de Deus. Mas como que a sabedoria abre a chave dos cofres de Deus? Mediante a minha busca, mediante a minha persistência, mediante o meu querer. Porque uma vez que eu entendo a sabedoria de Deus, uma vez que de fato eu compreendo a palavra de Deus e aplico, logo eu vejo a manifestação do poder de Deus na minha vida. Segundo, a prosperidade começa com a mentalidade e não com o dinheiro. Prosperidade é o resultado de mentalidade e não necessariamente do dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro, mas é a única coisa que elas têm, porque elas não têm sabedoria. A Bíblia fala lá em Osés que o povo está sofrendo, que o povo está morrendo, que o povo está perecendo, não por falta de dinheiro, não por falta de recursos, não por falta de ouro, prata ou pedras preciosas, mas sim por falta de conhecimento. Conhecimento da parte de Deus. Conhecimento é uma chave que abre portas dos tesouros. Sabe? Às vezes nós pensamos que nós precisamos de fato é do dinheiro, mas nós precisamos é do conhecimento da parte de Deus. Porque uma vez que eu e você, que nós temos o conhecimento da parte de Deus e que nós aplicamos esse conhecimento da parte de Deus nas nossas vidas, que isso se transforma em sabedoria, nós temos favor de Deus sobre as nossas vidas. O que eu e você, o que nós precisamos é do favor de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos favor, nós temos portas abertas. Quando nós temos favor, nós temos milagres acontecendo. Quando nós temos favor, nós temos restauração, nós temos cura. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia diante de Deus e diante dos favor dos homens também. Ele tinha o favor dos homens e ele tinha o favor de Deus. Sabe? Mas por quê? Porque a Bíblia fala que ele tinha o costume de ir todos os dias diante do templo, diante do cenáculo, fazer o quê? Meditar na palavra. Meditar nas escrituras sagradas. Isso era um costume dele, buscar a presença de Deus. Então você tem que entender que você nunca será maior do que os seus pensamentos. E os seus pensamentos é resultado da sua mentalidade.
E a sua mentalidade ela vai ser formada pela aplicação intencional que você faz em relação à sua consagração diária com Deus. Existe uma frase que diz: não tem como você ter uma vida pura se você não tem ações puras. Não tem como você ter ações puras se você não tem palavras puras. Não tem como você ter palavras puras se você não tem pensamentos puros. E não tem como você ter pensamentos puros se você não alava sua mente diariamente com a palavra de Deus. A chave para a minha e para a sua prosperidade está escondido na nossa rotina diária, mediante a consagração que nós fazemos para com Deus. O dinheiro é bom, o dinheiro resolve muitas coisas, mas se você não tiver sabedoria, o dinheiro que você vier a adquirir vai estragar a sua vida. Terceiro, a fé é o código que destrava as promessas. Não adianta nada você saber todos os mistérios da Bíblia, todos os contos, todas as filosofias, todos os significados que traz na Bíblia Sagrada, mas se você não aplicar fé. Fé é a mão espiritual que agarra as promessas de Deus. Fé é a moeda dos céus. Fé é o combustível no qual faz Deus agir na minha e na sua vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, muitas pessoas querem agradar a Deus dando grandes ofertas, dando 50% do dízimo, dando ali, digamos que fazendo serviços sociais. Tudo isso é bom, é muito bom, é legítimo. E existe uma parte que cabe fazer todas essas situações. No entanto, elas não substituem a fé. A fé é o ingrediente principal que faz com que Deus trabalhe em nosso favor. No livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha isso na sua mente. E lá no Salmo 23, que diz que quem entende o Salmo 23, entende que o Senhor não apenas supre, mas ele transborda. Deus ele não supre apenas, mas ele transborda. E é o que ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer com que não só você tenha, mas que você transborde também na vida de outros. A Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, tudo que pensamos, segundo o poder que em nós opera. E qual é esse poder que em nós opera? É o poder da fé. E fé, ela anda lado a lado com a certeza. Fé, ela anda lado a lado com a convicção. Me mostre um homem de fé e eu te mostrarei um homem que andará lado a lado com Deus. A Bíblia fala que Enoque agradou a Deus e agradou a Deus a tal ponto que andou com Deus com fé ao ponto de Deus transladar ele ao céu. Assim também é em nossas vidas. Então entenda que o propósito de Deus na sua vida é que você transborde, é que você seja abençoado para a direita, para a esquerda, na sua frente e sua trás. É que você seja próspero onde quer que você vá. Independentemente do que aconteça em sua vida, você tem que entender que tudo coopera para o seu bem e que Deus está trabalhando em seu favor. Quarto, riqueza é consequência de sabedoria aplicada. Eu pergunto a você, qual a diferença de uma pessoa que não sabe ler para uma pessoa que sabe ler, mas não lê? Não existe diferença nenhuma. Porque a que não sabe ler, ela não tem o conhecimento, ela é ignorante. Mas a que sabe ler, ela também não tem o conhecimento e é ignorante, porque ela não se aplicou a isso. Mas existe uma diferença também da pessoa que sabe ler, tem o conhecimento, é detentor do conhecimento, mas não pratica. Nós temos que praticar aquilo no qual nós aprendemos. Nós temos que praticar a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos que aplicar a sabedoria milenar que tem o poder de transformar a minha e a sua vida. E ela é válida para todos os viés das nossas vidas. Para todos os sentidos da sua vida, nós temos resposta na sabedoria de Deus. Então, Deus nunca prometeu riqueza a quem não é fiel no pouco. Seja fiel no pouco e no muito ele te colocará. Seja fiel
diariamente ali, em você buscar um pouco mais de Deus, em você congregar mais, em você fazer mais, em você dar o melhor do seu tempo, o melhor de si para Deus, mas não a sobra. Muitas pessoas querem muito, mas eles não é fiel um pouco. Muitas pessoas estão reclamando pelo fato de ter somente R$ 100 para dar de dízimo ao Senhor. Mas eu pergunto a você, e se você tivesse R$ 10.000 para dar de dízimo ao Senhor? Será que você teria esse coração? Será que você teria essa disposição? Será que você teria esta fé? Ou R$ 10.000 é grande demais para você, ao ponto de você dizer, poxa, eu vou ficar com esse dinheiro. Afinal de contas, R$ 10.000 dá para comprar uma moto, hein? R$ 10.000 dá para me reformar minha casa. Ou para começar tal coisa que você quer na sua vida. Sabe? Veja a mentalidade. Por quê? Porque quem dá um dízimo, por exemplo, de R$ 10.000, isso é sinal que ele está ganhando o quê? R$ 100.000. Mas se nós não formos fiel no pouco em dar pelo menos R$ 100, que é equivalente a R$ 1.000, nós não vamos ser fiel no muito também, que é dar R$ 10.000, que tem a sua equivalência de R$ 100.000. Então, seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Então, esse versículo-chave do Salmo 23 que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar na sua vida. Nada ele quer que falte na sua vida. Mas você tem que entender e crer, entender e praticar, sabendo e crendo que Deus está trabalhando em seu favor. E Deus está a cada dia te modelando para você chegar no lugar que Ele deseja que você chegue. Então foi isso, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixe embaixo aí o seu comentário. Um forte abraço.